Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo das classes gramaticais. Vamos trabalhar com os artigos. Mas antes de iniciarmos o assunto, vamos fazer a correção do praticando, que está lá na página 47, 48 e 49. O exercício número 1, lá da página 47, tinha um texto. Há notícias que são de interesse público e há notícias que são de interesse do público. Se a celebridade X está saindo com o ator Y, isso não tem nenhum interesse público. Mas dependendo de quem sejam X e Y, é de enorme interesse do público ou de um certo público numeroso, pelo menos. Aí a pergunta era a seguinte: a palavra público é empregada no texto, ora como substantivo, ora como adjetivo. Aí era para vocês exemplificarem cada um desses empregos com passagens do próprio texto e apresentar o critério que você utilizou para fazer a distinção. Ou seja, então era para vocês retirarem ele do texto quando a palavra público estava exercendo a função de adjetivo e quando a palavra público estava exercendo a função de substantivo. Olha aqui esse exemplo. Interesse público. Público aqui está caracterizando interesse, portanto, ele é um adjetivo. Agora, interesse do público. Público, nesse caso, é um substantivo, pois ele é acompanhado de quê? De um determinante, ou seja, de um artigo, em que ele tem a contração da preposição de mais o artigo o. Então, interesse público é o exemplo em que público está como adjetivo. Interesse do público é o exemplo em que a palavra público exerce a função de substantivo. Aí a letra B diz: qual é no texto a diferença entre o que é chamado de interesse público e o que é chamado de interesse do público? Que além da diferença da classificação gramatical, também há diferença de sentido. Quando ele diz interesse público, é algo relacionado com o que atinge a todos da sociedade. Interesse público, né? Então, relacionado a todos da sociedade. Quando eu digo interesse do público, seria o interesse de determinado público e não de todos da sociedade. Então, ó, também a diferença, tanto em relação à classificação gramatical quanto ao sentido. Interesse público atinge a todos da sociedade. Interesse do público é interesse de determinado público e não de todos da sociedade. Aí a número 2 era para assinalar a alternativa que contém na sequência em que aparecem os adjetivos correspondentes às seguintes séries. Era para colocar lá o de cobre, pele, braço, bode, cobra e prata. E aí, quais eram os adjetivos correspondentes? A cobre, cúprico. A pele, epidérmico, ou também pode ser cutâneo, tá? Então, vamos ver. Epidérmico. Abraço, braquial. Bode, pode ser aqui, hirsino. Cobra, colubrino. Também poderia ser ofídico. E de prata, argênteo ou argentino. Então, para seguir, né, essa sequência, para ser de acordo com a classificação respectiva, então só poderia ser a letra B. A número 3 tinha o texto Acrobata da Dor, de João da Cruz Souza. O soneto Acrobata da Dor revela, entre outras, uma das características notáveis do estilo poético de Cruz e Souza, que é a grande presença de adjetivos, colocados antes ou após os substantivos, a que se refere. Observe-se 5 exemplos retirados do texto. Riso absurdo. Absurdo está caracterizando o riso, então aqui ele é um adjetivo, que veio depois do substantivo. Gargalhada atroz. Atroz está caracterizando gargalhada. Então, ele é um adjetivo que veio após o substantivo. Agonia lenta.
Lenta está caracterizando a agonia. Veio após o substantivo. Macabras piruetas. Macabras está exercendo a função de adjetivo, tá? Caracterizando piruetas. E veio antes do substantivo. Tristíssimo palhaço. Tristíssimo é um adjetivo que está caracterizando o palhaço e veio antes desse substantivo. Aí a pergunta é: aponte os dois exemplos em que o adjetivo precede o substantivo. Quais eram os dois exemplos? A alternativa 4 e 5, porque a 1, 2 e 3 o adjetivo veio sempre após o substantivo. Então, a alternativa correta é a letra E. Está aqui. 4. A 4 tinha um poema, um texto de Camões e uma pintura. A pintura e o poema, embora sendo produtos de duas linguagens artísticas diferentes, participaram do mesmo contexto social e cultural de produção pelo fato de ambos apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela sobriedade e o equilíbrio, evidenciados pela postura, expressão e vestimenta da moça e os adjetivos usados no poema. Então, para responder essa questão, vocês tinham que ler o texto de Camões e analisar a pintura para chegar a essa conclusão. A alternativa correta é a letra C. E aí, nós vamos lá para a página 53, onde nós vamos dar início ao papel dos artigos e numerais. Nesta aula, nós só vamos trabalhar com os artigos. E aí, na próxima aula, a gente trabalha com os numerais. E aí, tinha como introdução um texto. O texto Chorinho Doce, de Adélia Prado. Eu já tive e perdi uma casa, um jardim, uma soleira, uma porta, um caixão de janela como um perfil. Eu sabia uma modinha e não sei mais. Quando a vida dá folga, pego a querer a soleira, o portal, o jardim da casa, o caixão de janela e aquele rosto de banda. Tudo impossível, tudo de outro dono, tudo de tempo e vento. Então me dá choro, horas e horas, o coração amolecido como um figo na cauda. Adélia Prado. O eu lírico, o que é o eu lírico mesmo? É a voz que fala ali dentro do poema. Identifica inicialmente algumas perdas nos versos 2 a 5. Que perdas eram essas? Ó, uma casa, um jardim, uma soleira, uma porta, um caixão de janela. Então, né, os elementos que ela identifica ali inicialmente como perda seria, então, casa, jardim, soleira, porta e caixão de janela. E a que classe gramatical pertencem esses elementos? Eles são substantivos, ó, casa, jardim, soleira, porta, caixão de janela. Quanto ao significado que há em comum entre todos esses elementos, casa, jardim, soleira, porta, caixão de janela, todos se referem a quê? Todos são elementos relacionados a uma moradia, a uma residência, né? A uma casa. Que palavras antecedem cada um desses elementos? Que palavras antecederam? Uma, um. São artigos indefinidos. Então, né, as palavras que antecedem esses elementos são os artigos indefinidos, uma e um. No sétimo verso, é revelada mais uma perda. Então, vamos ver lá no sétimo verso. Eu sabia uma modinha e não sei mais. Então, qual é essa perda? Uma modinha.
Explique por que na segunda parte do poema os mesmos elementos são acompanhados de artigo definido e não mais indefinido. Vocês viram, lá no início do texto, ela iniciou, né, o eu lírico iniciou com os pronomes indefinidos, uma casa, um jardim, uma soleira, um caixão de janela. E depois, no final, ele já começa com os artigos definidos. Por quê? Ó, no início, eu utilizo os artigos indefinidos. Por quê? Porque esses elementos estão aparecendo pela primeira vez no poema, eles estão sendo citados pela primeira vez no poema. Já na segunda parte do texto, o eu lírico demonstra saudade e o desejo de resgatar o que foi perdido. Nessa retomada, então, ele vai utilizar o quê? Os artigos definidos. Por quê? Porque os elementos já são conhecidos. Então, num texto, quando eu vou fazer alguma citação, enumeração aí de alguns substantivos e que eu ainda não tenho muito contato, eu vou utilizar os artigos indefinidos. Quando eu vou retomar, né, esses elementos, eu já vou usar os artigos definidos. Por quê? Porque eu já conheço, eu já citei no texto. Então, o nosso trabalho, né, agora é com a classe gramatical dos artigos. Artigo é a palavra que antecede substantivo para determiná-lo de maneira geral. Aí nós vamos usar os artigos indefinidos. Ou de maneira particular, o artigo definido. O artigo é a menor classe gramatical, pois agrupa apenas 8 palavras. E diria ainda, nem são 8, na verdade são 4, né? Porque a gente coloca lá o, a, uma, e aí vai para o plural. Os, as, uns, umas. O aluno, a aluna. Aqui eu estou me referindo de forma particular. Quando eu falo um aluno, uma aluna, é de maneira geral, pode ser um aluno qualquer. Aí aqui, ó, a divisão dos artigos. Artigo definido, artigo indefinido. E a gente usa o artigo definido para objetos ou seres conhecidos. O, a, os, as. Para o artigo indefinido, para objetos ou seres desconhecidos, indeterminados. Um, uma, uns, umas. E lógico, o artigo também tem as suas particularidades, tem algumas regras para a gente poder utilizá-los. Então, vamos ver aí o uso do artigo definido. O artigo definido, o, a, os, as. Após o pronome indefinido todo ou toda, recomenda-se o uso do artigo quando a ideia se referir à totalidade. No entanto, sem o uso dele, o pronome passa a assumir a noção de qualquer. Quando eu digo assim, toda a rua estava tomada por carros em virtude da comemoração dos festejos de final de ano, eu estou me referindo à rua toda, a rua inteira. Quando eu digo toda a rua deveria estar pavimentada de modo a atender aos anseios da população, eu estou me referindo a qualquer rua. Então, vocês viram a diferença do uso desse artigo aqui, ó. Quando eu coloco o artigo, dá uma ideia de totalidade. Sem o artigo, dá uma ideia de qualquer. Todo o estádio aplaudiu os jogadores, quer dizer, o que? O estádio inteiro. Quando eu falo todo o estádio sem o artigo, dá a ideia de qualquer um. Todo estádio deve ser seguro. Qualquer estádio deve ser seguro. Também, o uso do artigo indefinido após a palavra todos e todas, a presença do artigo se faz obrigatória sempre que houver substantivo. Se eu vou usar, né, a palavra todos e todas e não há substantivo, não há o artigo. Agora, se tiver o substantivo, eu preciso obrigatoriamente do artigo. Ó. Todos os alunos vieram e não vieram, como a maioria fala. Lembra que eu sempre corrijo isso? Não existe vier, tá? É todos os alunos vieram. Nesse caso, eu vou utilizar o artigo, por quê?
porque o todos tem a presença do substantivo, alunos. Agora, se não tivesse o substantivo, todos vieram. Todos 5 vieram. Continua sem o artigo, porque não tem substantivo. Só tem aqui um numeral, mas não um substantivo. Agora, se tiver o substantivo, todos os 5 alunos vieram. Então, aqui se faz obrigatório o uso do artigo. Por quê? Porque eu tenho o substantivo. Seguir. Após a palavra ambos ou ambas, também se verifica o uso do artigo sempre que os numerais ambos e ambas antecedem substantivos. Sem o substantivo, não há o artigo. Ambos os alunos entraram. Ó, tem a palavra ambos e eu tenho o substantivo. Portanto, eu vou usar obrigatoriamente o artigo. Agora, se não tivesse esse substantivo, ambos entraram. Também, antes dos possessivos, os pronomes possessivos, meu, minha, teu, tua, nosso, nossa, é facultativo o uso do artigo antes dos possessivos, que acompanham os substantivos e lhes vêm antepostos. O que é facultativo? Que eu posso utilizar ou não, tanto faz. As duas formas vão estar corretas. Saí com minha mãe, saí com a minha mãe. Olha aqui, o artigo antes do pronome possessivo. Posso utilizá-los, como eu posso não utilizar. Encontrei meu professor na festa. Encontrei o meu professor na festa. Agora, se o possessivo não acompanha substantivo, o uso ou não do artigo acarreta expressivas diferenças na significação. Este livro é meu. Agora, quando eu digo assim, este livro é o meu, dá a entender o quê? Uma especificação de um dentre vários livros. Então, ó, vocês viram que essa pequena palavra, né? Esse artigo, esse ou, esse a, também pode mudar completamente o sentido da oração. Antes de nomes próprios de pessoas. Nesse caso, a presença do artigo respeita uma regra estilística e não gramatical. Quando o falante quer denotar proximidade em relação ao nome próprio da pessoa, ele usa o artigo. E quando ele quer denotar afastamento, evita-o. Pedro e Maria comparecerão. Então, aqui está de uma forma mais afastada, não é tão íntima. Agora, o Pedro e a Maria virão. Aqui ele quis denotar uma proximidade, tá? Então, aqui, na verdade, essa regra ela não é gramatical, ela é uma regra estilística. Que você pode utilizar ou não, vai depender do que você quer denotar, se é proximidade, se é mais afastamento. Nomes de pessoas famosas. Também não se usa o artigo. Olha aqui, Elvis cantou neste palco. Tá? Essa é a regra geral. Agora, se o nome da pessoa famosa estiver caracterizado por uma palavra ou expressão, o artigo será anteposto. Como no caso aqui, ó. O maravilhoso Elvis cantou nesse palco. Se eu colocasse só Elvis, eu não iria utilizar o artigo. Como eu usei uma característica, né, que maravilhoso, então eu vou usar o artigo. Casa no significado de residência. Retornei para casa, tá? Então, não preciso do artigo, não vou dizer para a casa. Eu só vou dizer retornei para casa. Agora, se a palavra casa estiver caracterizada por uma palavra ou expressão, o artigo será anteposto. Retornei para a casa dos meus sonhos. Então, nesse caso aqui, sim, eu vou utilizar o artigo. Retornei para a casa dos meus pais. Então, eu vou utilizar o artigo. Antes da palavra terra, uma vez empregada em oposição a bordo. Ainda se fazia noite quando os tripulantes desembarcaram em terra para aplaudir o último espetáculo da noite. Tá? Então, nesse caso, eu não utilizo o artigo. Após o pronome cujo e as suas flexões. Cuja, cujos, cujas.
né? Que a maioria tem essa mania de colocar após o pronome relativo cujo o artigo. Jamais se utiliza o artigo após o pronome relativo cujo e suas flexões. Esse é o aluno cujo pai esteve aqui ontem. Esse é o aluno cuja mãe esteve aqui ontem, tá? Então, eu não posso utilizar aqui, ó, jamais o artigo após o pronome relativo cujo e suas flexões. Uso do artigo indefinido. O uso do artigo indefinido também tem algumas regrinhas. Uso semântico de aproximação. O artigo indefinido costuma ser usado em expressões numéricas para denotar ideia de aproximação. Deviam ser umas 10 da noite. Deviam ser uns 5 alunos. Uso semântico qualificativo. Em algumas declarações, o artigo indefinido traduz ideia qualificativa, de qualidade ou defeito, ao substantivo que determina. Aquele menino tem uma inteligência, eu posso estar me referindo nessa uma inteligência no sentido de qualidade, como pode ser também no sentido de defeito, que não tem inteligência nenhuma, pode ser no sentido irônico. Uso após todo e toda. Também o artigo indefinido, usado após toda e toda, remete-nos à ideia de totalidade. Chorou por todo um semestre, quer dizer o quê? Semestre inteiro. Falou durante todo um dia, quer dizer o quê? Um dia inteiro. Como é o caso do todo e toda, usando o artigo definido, o a, né? Que dá a ideia de totalidade. E aí, nós vamos ficando por aqui, a nossa aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos dar sequência ao uso das classes gramaticais, ao estudo das classes gramaticais, os numerais, tá? Então, vamos ficando por aqui. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.